Que aliás foi Gilberto Gil quem pautou a cultura na vida política brasileira, que mostrou para o governo federal, mostrou até o presidente Lula como a cultura tinha que estar na ordem do dia. O momento é esse que a gente está passando. Como olhar para esse momento também daqui para gente? Eu tenho pautado aquele momento. Aquilo foi a convergência de todos os interessados em processos de atualização, processos de contemporaneização, de atualização e etc. da vida, não só cultural, mas da vida produtiva, da vida das pessoas, da vida que requer, enfim, implica necessariamente em comunicabilidade, em intensificação dos meios de comunicação. E aí, nessa intensificação dos meios de comunicação, as transformações naturais pelas quais eles próprios meios de comunicação passam a sofrer, a própria ideia de meio, não é? É uma ideia que vai, na medida do surgimento da expansão das novas tecnologias, como expansão do próprio homem. Acho que esse é um conceito que já, enfim, é pacífico, é consagrado. Na medida que essas expansões foram se dando, as transformações também foram, enfim, cada vez mais imperativas, cada vez mais necessárias. E é isso que é a esse tempo que nós chegamos. E era razoavelmente previsível que os estratos da vida social, não é do Brasil, mas do mundo inteiro, que reagem, historicamente sempre reagiram, continuavam reagindo, passem nesse momento a reagir de forma ainda mais extraordinária, de forma mais dura. Essa identificação que a gente vê hoje da violência crescente do discurso, a violência crescente dos atos de comunicação, a violência crescente da rejeição do diálogo, enfim, a violência em todos os sentidos, inclusive se transportando gradativamente para o plano físico, a guerra deixando de ser puramente cultural e passando a ser guerra física. Nós tivemos exemplos muito evidentes nos últimos tempos, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, dessa transformação. A violência é, portanto, um dado que emerge dessa perda das velhas identidades. Enfim, as pessoas que contavam com si próprias e com os si mesmos de todos os outros, todas as outras pessoas, acreditavam nessa existência das outras pessoas como o si de cada uma delas, que vinha, se encontrava com o meu, com o dos outros. Tudo isso foi profundamente golpeado por todas essas novas manifestações tecnológicas e etc. Então, a luta continua. É um slogan que, ainda que possa ter sido esvaziado em vários momentos da história da humanidade, se esvazie, o esvaziamento dele em relação a um determinado tempo significa exatamente um preenchimento novo do significado dele, porque a luta continua, não tem muito jeito, porque a luta é a forma mesma de posicionamento do homem diante da vida. A vida é uma luta, o tempo todo precisamos lutar por isso, por aquilo outro, e a continuidade dessa luta também é decorrência natural do desenvolvimento histórico, do processo histórico, do fato de que quanto mais comprometidos estivermos com o nosso tempo, com o nosso momento,
com o espírito da nossa época, mais estaremos nos comprometendo com o espírito do futuro. Essa percepção de que o futuro é responsabilidade nossa no presente, fazer os filhos, criá-los, educá-los, e quando eu digo isso, não digo nem particularizando o âmbito da minha própria prole, da minha própria família, nesse sentido da grande família humana, enfim, e não só aqui, mas em todos os lugares. Então, a luta é a luta, porque é sempre isso, desde as cavernas, desde dos homens antigos, da pré-história, antes do Homo sapiens, depois do Homo sapiens, etc, etc. A luta contra a natureza. O homem sempre teve essa necessidade de encarnar a própria luta que a natureza, ela toda, promove o tempo todo entre todos os seres viventes, entre todos os seres, enfim. E a continuidade dessa luta é o próprio sentido da história. Desde que passou a haver história, desde que as sociedades humanas passaram a entender a necessidade de deslocar o seu tempo para o tempo futuro, essa ideia da continuidade da luta passou a ser uma coisa natural. Então, nesse momento em que nós nos sentimos razoavelmente prostrados, porque somos surpreendidos, como comentávamos ali com o Sérgio, há pouco, surpreendidos por essa novidade, como se tivéssemos aberto as portas do inferno, não é? As portas do inferno sempre estiveram abertas, não temos novidade. A luta pelo bom, pelo belo, enfim, pelo justo, é uma coisa que está aí. Se você vai lá na história das velhas sociedades humanas, se você vai para o tempo dos escravos da Grécia e de Roma, se você vai para qualquer lugar do mundo, você vê a necessidade, a luta como um elemento fundamental. E o futuro, nessa descoberta profunda que foi feita pelo homem, no sentido da responsabilidade com os seus descendentes. Então, agora esse passo, essa surpresa não deve nos abater, não deve nem mesmo nos surpreender tanto. O fato de que a internet, por exemplo, esse mecanismo fabuloso, essa ferramenta extraordinária, não tenha gerado os frutos que no início todos nós que, enfim, a recebemos, que a acolhemos com todo entusiasmo, esses frutos que nós não conseguimos produzir, ela própria, enfim, foi objeto de uma apropriação natural dos meios de produção, dos meios de realização das coisas da vida, como todos os outros meios anteriores foram apropriados. Enfim, o surgimento das sociedades, das grandes sociedades modernas, surgimento da máquina a vapor,